Bom dia! Hoje eu precisei fazer um favor pro Luiz e agora, em cima da hora, assim, ele me mandou uma mensagem 10 para as 8 da manhã, antes até, acho que menos de 10 minutos, para eu levar um negócio para ele ali no colégio. E aí eu disse, mas eu tenho a live às 8, né? Aí a gente sai correndo para fazer. E aí 8 horas eu disse, eu vou abrir a live mesmo dirigindo, quase chegando em casa, para vocês saberem que eu faria a live, né? Porque se passasse das 8 e mais alguns minutos, vocês iam achar que eu não ia fazer a live hoje. Só mais deixa eu chegar em casa, que eu tô quase chegando, e aí a gente começa direitinho a live. Enquanto isso, vamos conversando. Eu só não vou ler as mensagens, porque eu não tô olhando pra tela do celular. Só quero que vocês fiquem aqui comigo, que eu já tô quase chegando, e aí a gente começa a live. Enquanto isso, dá pra olhar a janela do carro e dá pra ver quantas árvores, como são lindas as ruas em torno da minha casa aqui em Curitiba. Dá pra ver um pouco, né? É um bairro todo muito, muito arborizado, que eu amo. E dá pra olhar um pouquinho pela janela enquanto eu tô dirigindo. Ontem algumas pessoas me perguntaram algumas coisas a respeito daquele tema, né? E eu disse que dava para conversar muito mais sobre aquilo que eu comecei ontem a falar. Exemplos, né? Porque a constelação, o Bert começa há quase 40 anos atrás, há mais de 40 anos já deu. E muitas pessoas na época diziam, tipo, é porque você não tem o pai que eu tenho, é porque você não tem a mãe que eu tenho para você dizer que, né, se eu não sinto essa gratidão por eles, se eu não os reconheço, eu vou ter desafio em ter sucesso na minha vida, né, em ter saúde. E aí tem vários casos, né, comentados, como ontem muitas pessoas me mandaram, saiu, e eu vou ter que ir atrás dele, o danado. Eu acabei de chegar em casa, gente, só um pouquinho. Ele está entrando. Deixa eu pegar aqui. Eu vi o seu Shalom saindo pra rua enquanto eu abri o carro. Pra dentro, vamos? Pra vocês. Tá travando, agora já não vai mais travar, porque antes eu tava com sinal de 4G, né? Agora já tô com a internet de casa, já vou colocar aqui e a gente já vai conversar. Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo que tá aqui. Olha os olhos inchados que a Morgana tá agora, que eu tô me olhando, olha, a pessoa não tinha se visto ainda dessa forma. Pronto. Vamos lá, tirar o óculos da cabeça. Bom dia. Recebam o meu abraço. Vamos endireitar essa roupa. Meu Deus do céu. Pronto, agora o stories virou espelho. A pessoa sai correndo de casa para servir de contribuição pro marido e nem se olhou no espelho. Meu Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu vestido tá torto. Recebam o meu abraço de um bom dia, um excelente dia para vocês, de coração com coração. Então, eu comecei a falar ali histórias, né, de pessoas que na época que o Bert começa com as constelações, com as sabedorias que as constelações trouxeram, falavam, porque você não tem o pai e a mãe que eu tenho para você dizer isso que você fala, né? O Bert também teve desafios com seu pai e com a sua mãe, né? Sophie Hellinger também teve muitos desafios com seus pais, com a sua mãe. A Sophie conta cada história da relação dela com a mãe, que também impressiona. E eles superaram os desafios, né? Bert entra em contato através de uma carta canalizada, vou colocar dessa forma, que a Sophie fez, que a Sophie canalizou, do pai dele,
depois que o pai dele já tinha feito a passagem. Aí ele acessou ainda mais informações. E então, quando as pessoas criticam a constelação, como a mensagem que eu recebi de crítica, dizendo que a constelação piora ainda as situações de filhas de mãe narcisas e outras coisas mais, é porque as pessoas ainda não têm acesso ao total conhecimento e nem tentaram colocar em prática algumas sabedorias para perceberem o resultado que gera na vida, né? Eu lembro de um grande médico alemão que trabalha já há mais de 40 anos, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Ele é um excelente médico, trabalha além da medicina ocidental tradicional, ele trabalha com a medicina ayurvédica indiana, com a medicina chinesa e como constelador. E ele conta a história dele e ele fala que quando ele conheceu o Bert, ele diz, haha, porque ele não tem o pai que eu tenho. E aí ele fala que na época, tempos depois, ele vai precisar fazer exames no pai. O pai já estava com mais idade, ele foi fazer um check-up de exames no pai dele e ele descobre que o pai tinha excesso, muito excesso de metais pesados no corpo. O pai tinha participado, se eu não me engano, da Primeira Guerra Mundial e com isso, na época, as balas eram feitas de qualquer coisa, não é feitas como são feitas hoje em dia. Então tinha muitos estilhaços e absorvido muitos metais pesados pelo corpo. E os metais pesados, eles destroem a nossa capacidade neurológica natural, eles destroem essa comunicação. Então, como tu exige que alguém funcione na paz, no amorzinho, se a pessoa carrega, por exemplo, esse distúrbio dentro dela que faz com que ela seja muito raivosa, que ela seja muito indignada, muito braba, né? E então é quase uma arrogância diante da vida você julgar tanto alguém assim, né? Principalmente se essa pessoa te permitiu que você chegasse à vida. E em relação aos pais, as pessoas têm mais desafio ainda, né? De reconhecer que graças a esse pai existe, porque elas dizem, não foi ele que me deu a vida, quem me deu a vida foi minha mãe, porque quem não me abortou foi ela, né? Eu digo, olha para a biologia, você, a continuação dele, toda a informação dele é contida naquele espermatozoide. Então, a constelação, ela pode ser sim entendida como biologia. E hoje a gente fala muito, e naquela meditação que eu conduzo todos os dias com vocês aqui, que eu trago a consciência de você ser a comandante desse corpo, eu estou trazendo a consciência que sim, você pode mudar a sua genética, você pode mudar o seu gene, quando você acessa uma consciência ainda maior. É você que comanda os seus genes e não os seus genes que te comandam. Quando você realmente reconhece as tuas estruturas e começa a desenvolver habilidades para saber gerenciar essa genética, porque senão é essa genética que te controla, é o meio que te controla, né? Então é arrogância achar que não é o meio que te controla ou a genética que te controla. Sem conhecimento, sem ferramentas adequadas, é sim a genética e o meio que te controlam. Ser comandante dessa vida, além da genética e além do meio, é muita sabedoria que você precisa desenvolver, né? A Dirlene colocou aqui, normalmente as pessoas falam dos pais, mas não sabem como os avós foram com os pais. O Dr. Robert Hay diz que se o pai dele era ruim, o avô era 20 vezes pior. Não sei, Dirlene, se era. Sabe por quê? Porque tudo tem a ver com como a pessoa tomou a vida. Porque como eu acompanho as pessoas com a parte da psicoterapia, irmãos
olham para os pais de maneira completamente diferente e têm a vida completamente diferente. Então, como que eu vou afirmar que o pai era 20 vezes pior, o avô é 20 vezes pior do que o pai, se eu olho irmãos, os tios, vou falar assim, e os tios têm uma persona completamente diferente da persona do pai? Se os tios reconhecem os avós completamente diferente da forma que o pai reconhece os avós. Então não tem a ver com como a pessoa é em si, mas como o outro tomou aquela pessoa, como o outro viu aquela pessoa. A tua vida está baseada nos significados que você deu. Então se você tem 2 irmãos, vamos lá, o João e o Pedro. O João odeia o seu pai e a sua mãe. E o Pedro não viu o pai e a mãe que o João viu. E não porque o pai lidou de forma diferente com João e com Pedro, porque tem a ver com essa própria alma, com os desafios que essa alma traz e reconhece formas diferentes. E aquilo que ela toma para ela é o que ela manifesta, né? Então, nossa, tu pega famílias grandes que tem 12, 15 irmãos, completamente diferente a forma que cada irmão viu seu pai e a sua mãe, incrível. E quanto mais a pessoa é grata ao pai e à mãe que teve, mais ela consegue sim ser uma pessoa doadora, ser uma pessoa afetuosa, ser uma pessoa mais de sucesso com a sua vida. Então, nem sempre, não dá para afirmar. Eu não afirmaria algo assim. Não sei se chegou, eu consegui me expressar bem para vocês compreenderem a consciência que eu trouxe aqui. Espero que tenham compreendido. O que o Bert falava é um filho que não consegue ser grato à vida que recebeu através do pai e da mãe, ele sim é pior do que esse pai e que essa mãe. E isso é forte. É forte porque a pessoa que não é grata, essa pessoa é muito ruim. E às vezes ela nem percebe, porque às vezes ela é a boazinha da turma. Mas ela é a boazinha por causa de um mecanismo automático para agradar e para darem algo para ela. Agora, ser realmente boa de coração, realmente ser a pessoa que é empática, às vezes, como eu atendo, né, acaba que a gente vai aprendendo muitas coisas, além da parte do conhecimento, da habilidade de olhar como as pessoas percebem a vida. Essa é a riqueza de conversar, não só porque eu atendo, mas porque eu sempre gostei de ouvir as pessoas, ouvir as histórias das pessoas, né? E isso não foi nos 10 últimos anos que eu comecei a atuar na psicologia, mas tem a ver com antes, os 10 anos como farmacêutica, eu sempre ouvi a história das pessoas. E desde muito pequenininha eu sempre pedia para as pessoas me contarem as suas histórias de antepassados, né? Eu escutei muitas histórias do meu avô em relação à família. Eu sempre gostei. Eu pegava ônibus para ir para a faculdade, para ir para a cidade onde eu fiz faculdade, e as pessoas sentavam do meu lado e contavam as suas histórias. Eu acho que eu tinha alguma já habilidade de pequena, de mais nova, de ouvir as histórias. E com a maturidade, tu vai percebendo que uma palavra, que vocês já me ouviram falando aqui, tem significados diferentes. Muita gente fala para mim, eu sou super empática. E daí ela começa a relatar a história, como ela percebe a vida. E aí eu percebo, bom, mas esse não é em si o significado de ser empática. Esse tem muito mais a ver com dores da infância e comportamentos que o software desenvolveu para ser aceita do que realmente ser empática. A Dilene colocou aqui, sim, cada um vê de uma forma diferente, mas
falo no sentido que havia mais dificuldade mais para trás, então realmente não justifica a pessoa não ser grata. Em relação a desafios, sim, né? Vamos pensar assim, meus avós abriram as estradas, né? Hoje a gente tem a 101 duplicada, vamos pensar nós aqui no sul, tem a 101 duplicada, facilmente pega um carro e ando, e eles tinham que andar no carro de boi, né? Então levava-se muito mais tempo, então eles tinham outros desafios, né? Que são diferentes dos desafios que nós temos hoje em dia. Em relação a desafios, e mesmo assim, né? É incrível como tudo tem a ver com como não dá para dimensionar, porque se eu for falar de desafio, só para vocês irem observando como essas coisas são, né? Se eu for falar de desafio, é como se eu quisesse comparar a dor. Como é que eu vou comparar a dor de alguém com a dor da outra pessoa? Não tem possibilidade, não tem possibilidade. Se eu vou fazer uma corrida de 40 quilômetros e a Mari for fazer uma corrida de 40 quilômetros, não dá para dimensionar para quem que essa corrida é mais desafiadora. Se a Tony for fazer uma corrida de 5 quilômetros e eu for fazer uma corrida de 40 quilômetros, não tem como dimensionar, mesmo que eu vá fazer de 40 e ela de 5. Não dá para dizer quem que tem o maior desafio. Até se o negócio é maior, não dá para dizer. Porque eu não sei quais são as habilidades do corpo dela para fazer uma corrida de 5 quilômetros e a minha de 40. Então, talvez era mais fácil para o meu avô abrir picada na estrada e andar de carro de boi do que hoje é para eu andar na 101 de carro. Não dá para dimensionar o desafio que cada um carrega, mas sim, a gente reconhece que é quase como Darwin fala, né? São recursos somados de vários ancestrais em mim. Então, se eu tenho mais recursos, eu tenho mais habilidades. Então, de alguma forma, seria mais facilidade, já que eu ganhei mais recursos. Porque hoje eu sou composta dos meus 4 avós e de tudo que ele continha em cada um. Então, o desafio que tinha lá num avô, talvez para mim seja mais fácil, porque eu ganhei mais 3 avós aqui para recurso, né? Então, de alguma forma, a gente compreende que a gente deveria ter mais força, porque a gente contém mais habilidades, mais experiências contidas em nossa genética. E aí, se eu for olhar para a visão da constelação, eu tomo os 4 avós e eu disse sim para isso tudo que aconteceu com cada um. Porque quando eu digo não, é como se eu não aceitasse essa habilidade que eu tenho em mim e que eu herdei deles. Seja a parte boa, seja a parte desafiadora, né? E isso de reconhecer que não existe uma dor maior do que a outra, que não tem como comparar um desafio com o outro, isso vai me tornando mais empática. Por quê? Porque daí eu experimento como é realmente tentar entrar no corpo do outro e experienciar como o outro experiencia uma situação, né? É bem interessante a gente começar a olhar para a vida dessa forma e não só através do nosso ponto de vista, né? Que às vezes é tão crítico. Tava olhando um negócio aqui que eu anotei uma frase. Que é uma frase pro virginiano, né? Eu sou virgem, eu sei o que é ser crítico. Eu já trabalhei muito isso em mim. Eu sei o que é enxergar, achar que todo mundo precisava enxergar como eu enxergava. E nos apóstolos, o virginiano é São Tomé, né? Aquele que precisa ver para crer. E ele é analítico, ele é crítico, ele é detalhista. E a gente fala que ele precisa
tomar um pouquinho de peixes, porque o pisciniano, ele rege em si os próprios pés, né? E o pisciniano, ele faz esse contato com o todo. Então, a gente diz que quando o virginiano, ele deveria, a crítica é boa, ela é construtiva, porque ela faz a evolução, sim, ela materializa as coisas, né? Ela olha para aquilo que precisa crescer e evoluir. Mas se ela só é a crítica, ela é só destrutiva realmente, né? Se ela não vai lá e põe ação para aquele negócio ser desenvolvido. E a gente pede para o virginiano para que ele suba e ande nas sandálias, nos pés, sobre os pés do outro, por pelo menos 7 dias, para não julgar tanto, né? E o Peixes dá isso a ele. E aí eu sou grata porque eu tenho como signo, como sol, eu tenho Virgem, mas o meu ascendente é Peixes, então eu dou uma ajustada nas duas coisas em mim. Mas para quem tem só o olhar de virginiano muito forte, com o sol nele, a crítica é muito mais pesada, né? Então, como eu tenho Peixes, é muito fácil eu acessar o sentir do outro. Então, bora lá. A conversa já foi aí 20 minutos conversando, tagarelando. Vamos fazer a nossa meditação de hoje para que eu possa ler um pouquinho das mensagens do livro que ontem eu acabei não lendo, para a gente dar continuidade às sabedorias das constelações. Pode ter certeza que quanto mais tu realmente acessa essa cooperação com o outro, mais sucesso tu cria na tua vida. Quanto mais se coloca como certo e errado, melhor e pior, mais desajustes a gente vai criando na nossa realidade. Uma das coisas que hoje eu senti de compartilhar com vocês para se trabalhar, porque a gente veio falando que de vez em quando eu ia trazer agora nesse período da quaresma algo para a gente tomar consciência, liberar e limpar dos nossos padrões comportamentais, né? E essa noite eu tive um sonho muito forte, e nem foi noite, já foi praticamente de manhã. E eu vou fazer a respiração com vocês agora, e depois da respiração eu vou trazer essa consciência do que vocês devem olhar para limpar. Talvez essa semana, talvez hoje, ampliar a percepção de vocês em relação a isso, tá? Então vamos para a meditação. Para quem nunca fez, as mãozinhas, os dedinhos ficam assim, unidinhos, e a palma fica virada para baixo. Os pés ficam bem alinhados no chão. Tua coluna fica alinhada, peito aberto, ombros para baixo. Os olhos ficam abertos. Você olha além da linha do horizonte, enxerga 180 graus. O rosto fica relaxado. E você começa a soltar o ar pela boca, se esvaziando inteiramente. Então você solta o máximo do ar e você inspira o máximo de ar. Quando você solta, os dentes, a arcada de cima e a arcada de baixo ficam bem separados. Você dá quase como se fosse uma gargalhada, sem som, só soltando o ar. E depois inspirando pelas narinas. Combinado? Vamos lá, a gente vai fazer umas 7 respirações e depois eu dou a continuidade em como você precisa fazer, para quem nunca fez e está aqui fazendo pela primeira vez. Começando.
fechando os olhos, assumindo e sendo a verdadeira comandante deste corpo, dando comando para que o corpo fique como uma linda estátua e você vá para dentro do seu coração. Percebe essa região no centro do teu peito, onde habita o teu coração. Percebe o teu coração e submerge dentro do teu coração. Fica aí. Qualquer coisa que você ouvir externamente, ou teu corpo querer coçar, se mexer, ou os teus pensamentos começarem a tomar conta de você, você simplesmente sorria para tudo isso e volta a submergir dentro do seu coração.
Abra teus olhos, sorria, soltando o ar, inalando. Coloca tuas mãos no teu peito, traz um carinho aí no teu peito. Aproveita a ativação da energia nas tuas mãos para fazer um carinho no teu peito. Se você conseguir, você pode botar a outra mão na mesma região, lá nas costas. Olha aqui para mim, eu vou mostrar uma coisa. Com as mãos assim, dedo do meio, a divisão do meio do dedo do meio, pega bem no meio, como se tivesse um ponto aqui. Bota esse ponto mais ou menos aonde, lá nas costas, aonde pega a alcinha do sutiã nas mulheres. Coloca lá esse dedo nesse ponto e fica segurando só um pouquinho. E aqui fica fazendo esse carinho assim, um carinho na parte da frente e o dedo lá segurando aquele ponto. Se você não conseguiu, faça mais exercícios de esticar teus braços, abrir teus braços, fazer assim, ó, com os braços, ó. Vou mostrar de costas, né? Faz assim esse exercício. Assim. De primeiro a gente começa com as aulas de yoga, vem fazer aula de yoga para alongar aí tudo que tá travado no teu corpo. Para você conseguir ter essa flexibilidade maior na tua vida. Ali pega o chakra cardíaco, né? Então é bem interessante deixar o dedinho ali em cima, energizando esse ponto, para que a gente possa falar agora o que a gente vai fazer de limpeza agora, tomar consciência essa semana, no dia de hoje, até chegar um novo processo aí para essa quaresma de limpeza, que outro dia eu falei sobre desapego, lembrem? Quem começou a prestar atenção sobre o desapego. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção sobre comparação. Percebe no teu dia quantas vezes você está comparando uma coisa com a outra. Tenta fazer no dia de hoje. Quantas vezes tu está comparando uma situação com a outra. Pode ter certeza que quando... Ai, amor, tu traz café para mãe? Obrigada.
Tu traz outra xícara pra mãe? Se tu puder trazer um copo de água, a mãe também te agradece. Intervalo de aula e ele fez café e trouxe pra mim. Que bom. Como pode melhorar? Quando você faz comparações, pode ter certeza que você está criando prisões e misérias. Tem crenças envolvidas aí, tem condicionamentos envolvidos aí. Então, num primeiro instante, gratidão. Epa. Ó, a jarrinha de café que ele trouxe para mim. Ei, pausa. Num primeiro momento, você simplesmente observa quando você está comparando uma situação com a outra situação. Quando você já começa... Tem um bichinho aqui. Quando você já começa a observar, você já está no caminho do processo, né? Porque antes você é tão no piloto automático que você nem observa que você compara tanto na sua vida as coisas. Então você vai... Lembra que eu digo que é dar uns passos para trás, para você conseguir observar essas comparações que você faz na sua vida? E aí depois que você começa a identificar, não se chicoteia não, porque você compara o tempo inteiro. A gente vive num mundo de dualidade, sim, dia e noite, né? Feminino e masculino, tá tudo certo, ok. O trabalho é não dizer que isso é certo, isso é bom, isso é mal, isso é ruim, isso... Ok? Você vai aprender a apreciar, a admirar. Você vai apreciar tanto o dia quanto você vai apreciar a noite. Você vai parar de fazer comparação, qual que é melhor, qual que é pior. Você vai abrir-se, isso é apreciar. Você vai experienciar como é o dia, como é a noite. Estou usando uma dualidade aqui de comparação. Como é o frio, como é o calor. Eu só gosto do inverno, eu não gosto do verão. Aqui tem uma comparação com os condicionamentos que você carrega. E aí, quantas coisas será que você perde do verão porque você diz que você só gosta do frio? Por exemplo, bom dia, oi Patrícia. Quantas coisas talvez você perde porque você disse, nossa, isso foi a melhor comida que eu já comi. Isso foi a melhor comida e você não quer comer melhores ainda, né? Então você precisa prestar atenção nas coisas que fala, né? A melhor comida que eu comi até no dia de hoje, pode ser talvez. Quantas coisas a gente perde às vezes por uma palavrinha como essa, porque é como se você fechasse e aí como você já deu o limite ali de dizer, foi a melhor, então não preciso comer mais nada melhor do que isso. Aqui veio uma outra experiência na real, né? Mas quantas coisas por causa dessa comparação que às vezes foram implantes que colocaram em você. Talvez alguém na sua infância falava que inverno eu tinha uma amiga da minha infância que falava, né, que não, Morgana, inverno é bem melhor, porque inverno a gente se veste com umas roupas mais bonitas, mais elegantes. No verão a gente usa qualquer coisa, tá sempre mais sem roupa por causa... São pontos de vistas, e quanta beleza tem no verão de um corpo bem bronzeado. Se a pessoa gosta de pegar sol também, né? E quem disse que ficar de alcinha assim, de cabelo solto, de qualquer jeito também não é bonito? Então é o apreciar isso tudo, né? O apreciar, ok, um casaco bonito, né? E do inverno, uma bota bem bonita no inverno, mas é apreciar também uma havaiana, um pé no chão, entender aonde eu quero chegar e sair do processo da comparação. Você enriquece a tua vida quando você aprecia e admira tudo. Você fica mais leve. Porque a pessoa que compara o tempo inteiro, ela fica pesada. E quanto mais pesada você fica, menos fluxo da vida flui por você. Menos você tem articulação, manejo, jogo da vida, né? Te abre para isso, ok?
Essa então é a mensagem para esse trabalho da quaresma, que eu falei que iria chegar aos poucos. Então, que eu me recordo, eu tinha falado sobre o desapego, agora veio a comparação. E agora a gente vai fazer uma continuação, antes de terminar o nosso horário aí até as 9, do livro, onde a gente ainda está lendo sobre relacionamentos afetivos. Esse final de semana agora, seria sexta, sábado, domingo, eu estaria conduzindo um retiro só para casais. Eu tinha me programado já no ano passado, tinha passado a data pro Monte Cristo para a gente estar realizando o retiro só para casais. Tava a data reservada e aí surgiu que ano passado eu ia celebrar o casamento de uma cliente minha e aí, por causa da pandemia, o casamento não aconteceu. E eu disse para ela, olha, quando tu conseguir agendar novamente, eu faço a celebração do teu casamento. E ela agendou para esse final de semana que teria o retiro dos casais, né? E aí eu brinquei, eu disse, tá bom, vou lá celebrar o casamento de um, onde eu ia estar facilitando e ensinando para outros que já são casados como melhorar a sua relação, né? E é interessante esse movimento da vida. Então, esse final de semana eu vou estar conduzindo um casamento. Ontem uma pessoa estava me perguntando, ai, Morgana, como que é? Que vontade de ir lá ver você casando, o que você fala, né? Então, que é diferente do padre, do pastor, do juiz de paz, né? E de outros celebrantes que tem. Porque está dentro de algumas abordagens que eu trabalho, de trazer mais consciência em relação sobre relacionamento afetivo, e pode ter certeza que tem um bom bocado disso que a gente veio lendo nos últimos dias, né? Que o casamento em si, essa celebração, e é muito interessante porque a visão do casal é essa, eles querem compartilhar algo nesse casamento para as outras pessoas, né? E o casamento serve como um ritual de passagem, né? Pra gente ter um dia que marca essa união, onde essas pessoas dizem sim para cultivar o relacionamento, né? E aí, agora pensando no que eu e a Adilene ali antes estava compartilhando, que a Adilene trouxe uma consciência, eu fui trabalhando em cima dessa consciência, né? A visão sobre casamento, né? Se a gente não desapega e se a gente fica na comparação, é muito desafiador que um casamento dê certo hoje em dia se você carrega a visão de casamento da tua avó, a visão de casamento da tua mãe, né? Talvez a minha avó precisava ser uma excelente cozinheira, porque se falava que tu pegava o homem pela barriga, né? Hoje em dia a gente tem iFood, né? A gente não precisa parar para ficar fazendo comida, né? Ok, que de vez em quando fazer um agrado é bom, mas existe facilidades, né? Existe outras necessidades que são diferentes das necessidades dos nossos avós, né? A troca num relacionamento tem a ver com a necessidade que cada um tem, o que cada um vai receber um do outro, né? Uma troca em equilíbrio que vocês me ouvem falando bastante aqui. E isso está muito relacionado, né? Se a gente for olhar para o casamento, para essa instituição, para essa unidade, trabalhar o desapego e a comparação em relação ao que a gente herdou, ao que a gente ouviu, o que a gente entendeu como certo e errado, é bem interessante. Ai, eu esqueci aonde que eu parei de ler da última vez. Deixa eu ler um pouquinho aqui para eu ter noção, o entendimento de suas famílias de origem, a minha mulher conhece a diferença. Shalom. Só um pouquinho que eu vou abrir a porta para ele, senão ele vai ficar latindo. Vem aqui. Meu vestido que eu ganhei da sogra. Vamos lá. E da Gabi, né? A Gabi tá aí ainda. Subtítulo é O Entendimento. Então vamos prestar atenção. Nossa, é uma abelhinha. Aqui em casa tá cheio de abelhas, ainda bem. Fico bem feliz. Você
Eles são importantes. Vamos lá, o entendimento. Eu acredito que eu não li esse subtítulo aqui. De suas famílias de origem, o homem e a mulher conhecem diferentes modelos ou padrões para a relação conjugal, tanto no bem quanto no mal. Por isso, para que a união seja muito bem sucedida, precisam testar os modelos que receberam dos pais e, eventualmente, desprender-se dos padrões antigos e encontrar novos padrões para a sua relação. Sou obrigada a rir, né? Porque eu acabei de falar sobre isso. Sou obrigada a rir. Como que pode melhorar um negócio desse? É bem sobre isso que eu tava falando, sobre desapegar-se, sobre você experiencia aquele modelo de padrão que você conhece e aí você precisa perceber e testar ele para ver se ele funciona para ti ou não e desapegar dele, né? Porque normalmente não é o padrão que vai funcionar, são pessoas diferentes com necessidades e em tempos diferentes da vida, né? Vamos lá. Nisso, frequentemente se defrontarão com sentimentos de inocência e de culpa. Já explico o que são esses sentimentos de inocência e de culpa. Ontem eu falei um pouquinho da boa consciência e da má consciência. A boa consciência é esse sentimento de inocência. Quando eu vou na má consciência, eu sinto essa culpa. Se adotarem os padrões que lhes foram transmitidos, mesmo que sejam ruins, experimentarão um sentimento de inocência, ou seja, boa consciência. Se eu me mantenho fiel ao modelo que a minha avó tinha de casamento, eu fico como uma criança inocente. Tá tudo bem, é o jeitinho que eu aprendi, é a informação, eu tô seguindo essa informação, mesmo que esteja dando tudo errado, ainda eu defendo, porque foi assim que eu aprendi. Isso é bem inconsciente, tá? Às vezes não chega no nosso cognitivo que a gente tá imitando o padrão de casamento do vô e da avó, do pai e da mãe. Se abandonarem os padrões recebidos, mesmo que os novos sejam melhores, experimentarão um sentimento de culpa. Ou seja, se você vai fazer um treinamento, aprende mais sobre o processo de autoconhecimento, de desenvolvimento de recursos sobre comunicação assertiva, sobre inteligência emocional, e você desenvolve um novo modelo de casamento entre você e o seu marido, você vai bancar um sentimento inconsciente de culpa dentro de você que às vezes faz autossabotagem se você criticar o modelo da sua avó e da sua mãe. Se você abre mão e diz que aquele modelo serviu para ela e tá tudo bem, você diminui essa sensação de desconforto e você não cria autossabotagem para você. É bem interessante isso. Somente ao preço dessa culpa poderão conseguir o bem e a felicidade em sua união. Então, esse inconsciente, essa sensação de culpa e desconforto, meu Deus, peraí, eu tô toda sentada por cima e eu coisei o vestido. Essa sensação de fazer diferente, você banca inconscientemente esse desconforto de estar fazendo diferente. É mais ou menos aquela sensação, por exemplo, não sei se vocês já trabalharam numa empresa onde existia um software funcionando, um mecanismo. Eu vou usar, não preciso nem usar, daí eu vou usar uma coisa que hoje em dia acontece bastante. O mecanismo do iPhone de funcionar é completamente diferente do mecanismo, né? O iOS é completamente diferente do Android. E aí as pessoas dizem o iOS é melhor, o iPhone é melhor, e outras dizem o Android é melhor. E aí a pessoa é acostumada a usar o Android e aí ganha um iPhone de presente de um namorado, ela vai dizer, não, é muito ruim de usar. Por quê? Porque está acostumada com o Android, né? Então você se sente em desconforto de aprender a lidar com outro mecanismo. É mais ou menos o que acontece. Você carrega as informações do modelo da sua avó e da sua mãe de casamento. E o seu marido carrega o modelo de padrão dos avós dele, dos pais dele, que também é diferente do seu, né? Se vocês ficam rígidos no padrão de cada um, vocês não
comungam e não criam o de vocês. Então precisa desapegar desses modelos aqui para vocês criarem o novo que é de vocês, né? E isso, quando se traz para a consciência, para o cognitivo, fica mais fácil. E usando palavrinhas de comando, como aquela que eu digo que a gente se torna uma estátua e o corpo fica, colabora bastante, né? Então, experimentem usar palavrinhas de comando, que ajuda bastante. Eu vou ler mais um pouquinho. Emaranhamentos. Talvez as piores consequências para uma relação de casal resultem dos emaranhamentos de cada parceiro com o seu grupo familiar. Isso acontece, sobretudo, quando um dos parceiros ou ambos, sem que o percebam, são tomados a serviço como substitutos para a solução de antigos conflitos dos respectivos grupos familiares. Ele cita um exemplo, então eu vou ler o exemplo primeiro. Embora um homem e uma mulher se sentissem muito ligados, surgiam entre eles conflitos inexplicáveis. Certo dia, quando a mulher se postava furiosa diante do marido, um terapeuta observou que seu rosto mudava até assumir o aspecto de uma velha. E ela censurava o marido por coisas que nada tinham a ver com ele. O terapeuta perguntou a ela: quem é essa velha? Aí ela se lembrou de que sua avó, que tinha um restaurante, fora muitas vezes arrastada pelos cabelos pelo avô no meio do salão, à vista de todos os fregueses. Então ficou claro que a raiva que ela sentia contra seu marido era a raiva reprimida que a avó sentira contra o avô. Muitas crises inexplicáveis do casamento nascem de uma transferência como essa. Tal processo, que é inconsciente, nos assusta, porque ficamos entregues a ele e não sabemos sua causa. Depois de saber de tais emaranhamentos, tomamos mais cuidado quando nos sentimos tentados a ofender pessoas que não nos tenham dado motivos para isso. Quem entendeu a história, coloca assim nos comentários. Isso aqui é bem forte. A gente fala que quando alguém não toma postura de equilibrar uma situação que aconteceu no seu casamento, né? Então, essa avó nunca manifestou essa raiva, talvez. Ela reprimiu. Ela não colocou, ela não se separou, ela não botou um fim nessa história. Isso que ficou não resolvido na relação da avó e do vô é transferido. E aí uma neta, sem saber, absorve isso e manifesta no casamento. É bem interessante. Algumas vezes eu já vi isso. E o rosto realmente modifica da pessoa. É bem interessante observar isso. Outro dia eu falava com uma pessoa, num dos retiros eu ensinei uma prática de meditação para os casais fazerem, e eles estavam fazendo, e ela percebeu que o marido não olhava para ela, o marido estava olhando para a própria mãe nela. E ela perguntou: quem você viu em mim? Foi tua mãe que tu viu em mim? E ele disse que sim, né? Então eles estavam num momento de profunda conexão dentro de um exercício de meditação, e ele reconheceu. Então,
Se quando o marido olha para a esposa, ele não vê uma outra mulher, ele vê a sua própria mãe, como manter uma relação assim, né? Então, é muito importante quando a gente reconhece o que a gente está projetando no outro e o que tem dentro de nós que a gente vem carregando de forma inconsciente, que precisa de uma solução. Ontem eu falava sobre medicamentos, né? Que eu fiz farmácia, eu não sou contra o uso de medicamentos, só que a gente tem que entender que medicamento é paliativo, né? Então, por exemplo, se a gente desse calmante para essa mulher não brigar com o marido, porque vamos pensar, a gente entende quando vai no médico que essa mulher é muito nervosa e estressada, então vamos dar um Rivotrilzinho para ela ficar mais tranquilinha. A avó dela dentro dela não vai ficar tranquila. Então, quando a gente diz que a gente precisa casar as terapias, tem a ver com isso. A gente precisa não só de uma cirurgia de constelação, como de uma tomada de responsabilidade de se observar continuamente, de ir colocando sabedorias em prática para ter essa vida melhor, né? Então, assim como eu falei sobre o desapego e sobre a comparação, são exercícios para colocar em prática para você perceber que com o passar do tempo a sua vida vai melhorando. E pediu para eu ler mais um trechinho, eu vou ler mais um trechinho, mesmo que já tenha passado das 9. Eu vou ler e depois eu tenho constelação para fazer. A Dilene botou aqui, eu tenho uma amiga que tem muita raiva do avô por causa da avó. O segundo nome dela é o mesmo da avó. Ela é solteira e o nome da avó dela sempre me incomodou. Alguma projeção tem, né? Pelo nome da avó te incomodar. E sim, ela precisa desapegar de alguma coisa aí que não pertence, né? E deixar com a avó, para poder seguir o seu destino, né? O receber o nome dos antepassados por si só já tem uma força, só que lembra que eu digo que não tem nada de errado. Porque quando eu fiz psicologia transpessoal, se falava muito sobre a questão dos nomes num dos módulos que eu fiz, não me recordo mais qual é, né? Que a gente não deve botar, por exemplo, Júnior como nome numa criança, porque daí essa criança nunca cresce, não se torna um homem, porque Júnior é sempre uma criança. E se você fica chamando de Júnior, ou se você fica chamando um homem com um nome diminutivo, né? Tipo Luizinho, Pedrinho, Carlinhos, essa pessoa não assume uma postura de um homem adulto, né? Porque ele tá num diminutivo. Ele tem uma postura como uma de uma criança inocente, às vezes. Não tem erro, sabe por quê? Porque faz parte do processo de evolução da jornada dessa alma, são obstáculos que ela precisa acessar, né? E às vezes, vocês já me viram falando aqui de uma história pelo mapa astral que foi observado de outra, que sim, a pessoa veio dar continuidade em algo que o avô não tinha terminado, e o mapa mostra isso. Então, e a pessoa leva o nome do avô. Então, tem muitas coisas envolvidas, né? Se a pessoa quer ter um relacionamento, é importante olhar para isso, porque às vezes projeta esse avô em todos os homens que chegam na vida dela, né? E aí tá lá, não, eu quero sim ter um relacionamento, porque é bem melhor ter um relacionamento. Mas como que vai ter se quando olha, tá olhando, a avó e o vô estão se olhando, né? E ainda pelo crivo dela, né? Pelo julgamento dela, porque às vezes não era nem o julgamento da avó em relação ao vô, porque aí tem outras projeções, né? Vamos lá, vou ler mais um pouquinho. Paula, bem-vinda, que bom que tu entrou. Subtítulo é A Constância. Alguns casais, desconhecendo a profundidade de seu vínculo, consideram sua união como um acordo
cujos fins podem fixar ao seu bel prazer, e cuja ordem ou duração podem predeterminar, alterar ou revogar de acordo com o seu humor ou com a sua comodidade. Com isso, porém, entregam sua união à leviandade e ao arbítrio. Talvez venham a reconhecer tarde demais que isso é regulado por uma ordem, a qual devem submeter-se. Quando, por exemplo, um dos parceiros desfaz uma ligação de modo desrespeitoso e leviano, às vezes, um filho dessa união morre ou comete suicídio, como se precisasse expiar uma grave injustiça. Na realidade, os fins de uma união não são pré-estabelecidos e exigem de nós, se quisermos alcançá-los, constância e sacrifício. Nossa, por que eu fui ler isso agora? Amanhã eu leio isso aqui de novo, gente, porque isso aqui é tão forte, isso é tão profundo, isso precisa de uma consciência tão grande para compreender que um relacionamento de casal... Vamos lá, caneta azul e caneta rosinha, vai lá, menino e menina. Não tem a ver só com interesses pessoais. Essa união aqui não aconteceu só porque esse aqui tinha necessidades que essa aqui tinha para dar para ele e essa aqui tinha necessidades que esse tinha. Existe, vamos lá, uma força maior que eu chamo de Cupido, que fez essa união aqui. E é fundamental você dizer para essa moça aqui que você ama ela e ama aquilo que uniu vocês e que você serve a essa força aqui. E enquanto essa força aqui quiser que vocês se mantenham juntos, você serve, mesmo que daqui venham pedradas e não só doces, mesmo que daqui do rosinha esteja vindo para cá para o azulzinho grandes desafios. Essa força maior aqui quer uma lapidação e quer que vocês ainda continuem juntos para criar algo juntos. O Bert fala de leviandade, né? Quando, por exemplo, hoje em dia, né? Na real sempre aconteceu, né? Só que hoje em dia tá mais escancarado. A moça aqui ganha um filho e aí tem todo o desafio de um filho e esse carinha aqui não dá conta disso e ele vai embora. Isso aqui é um divórcio leviano, né? Não observaram esse movimento aqui de superar os desafios, de no primeiro embate, no primeiro desafio já separa. O Bert falava que vai ter que ter muitos desafios, muitas lapidações para fazer esse divórcio. Ele dissolve sozinho na real, né? Por isso às vezes eu faço um movimento que eu digo que às vezes parece intrometida, mas quando eu olho dentro do campo da constelação e mostra que essa força aqui de sigam seus caminhos, mais ou menos assim, por mais desafiador que seja, siga seus caminhos. Quando essa força aqui diz continuem juntos, por mais desafiador que seja, continuem juntos porque tem algo ali ainda, né? E é incrível porque as pessoas buscam a constelação para olhar se fica ou se separa e vem uma informação muito grande desse movimento maior aqui e a pessoa continua ainda muitas vezes, né? Porque ainda queria ficar junto ou que quando quer separar, queria separar e daí diz que é para ficar junto. É muito interessante olhar isso dentro do campo da constelação. Porque a constelação vai trazer o movimento da vida, né? Isso aqui que eu chamei de Cupido, que eu tô usando a canetinha laranja aqui, ela traz esse movimento da vida e o que essa vida ainda quer da gente. Então, por isso,
termina a frase dizendo assim: os fins de uma união nos são pré-estabelecidos e exigem de nós, se quisermos alcançá-los, constância e sacrifício. Outro dia eu estava atendendo uma moça que ela falava, né, essa tomada que ela teve do Cupido, que uniu ela com o marido dela e que ela não esperava nem casar na vida dela, vem fazendo esse sacrifício aqui com ela, porque ela diz: nossa, como é forte eu ter que mudar muitos pontos de vistas meu por essa união. Então é uma constância, é um cultivar aquela relação ali e dentro dela se lapidar muitas coisas, né? Desconstruir muitas coisas, desapegar-se de muitas coisas. E um casamento, sim, é um enriquecimento quando você compreende o tamanho da riqueza que existe quando você realmente une essas coisas e você serve a essa força maior da vida que de alguma forma tomou o casal em união. Hoje eu tô com vontade de ficar lendo, mas já é 9h12 e eu tenho atendimento agora. Senão eu ia ler mais um pouco, porque esses textos aqui sobre relacionamentos afetivos tá quase terminando. Quando terminar, a gente vai começar a trabalhar em si a consciência espiritual, que é a mais elevada. Vai ser bem bacana também. Acho que amanhã eu termino essa parte. São 2 subtítulos aqui, são maiorzinhos, mas amanhã eu vou terminar essa parte do relacionamento afetivo, que é bem bacana. Gratidão por vocês terem ficado. Espero que tenha servido de contribuição hoje para vocês. Beijo. Beijo carinhoso, beijo com alegria, com amor, de afeto de coração com coração, para que você tenha um dia muito abençoado e que você escolha criar um dia muito abençoado, né? Que você tenha essa consciência de fazer essas escolhas no seu dia. É isso que eu te desejo. Beijo, até amanhã às 8h.